Na verdade, a mesma coisa. Eu fui vice-presidente do meu sindicato aqui, num momento duríssimo, e a gente chamava a assembleia para fazer manifestação e tal, e os professores mesmo falavam, mas vocês que são do sindicato? Eu falei, quê? Vocês que são do sindicato, vocês que vão lá falar com o governo. Tá, a gente vai falar com o governo taca a porta na nossa cara. Agora, se for todo mundo lá, cara, se ele não... Sabe? É difícil. Não, é um processo que a gente tem que explicar que o que é participar, entendeu? Mostrar, talvez, outros exemplos em outros lugares. Falar assim, olha, por exemplo, em outros países a educação é muito melhor. Por quê? Porque a população participa da escola, porque a população se intera no que está acontecendo na escola. Ela não delega a um outro cuidar do seu filho sem querer saber, né, sem se integrar. E aí explicar também, falar, sabe por que você está tão cansado? Não é porque eu te chamo aqui na escola, você está tão cansado porque você não tem vida, porque o capital come tudo que é da sua vida. Aí você vai colocando lembra das contradições? As contradições aparecem no dia a dia, né? Você chama o pai fala assim, olha, eu tô cansado, resolve aí você. Eu falo assim, mas você tá cansado, não é porque eu te chamo. Porque vir aqui deveria ser um prazer para você. O que não é bom para você é ser super explorado no seu trabalho. Então, por que você não vai... Tudo bem, eu te dispenso de vir aqui, mas você vai militar no sindicato. Vai lá mudar a sua realidade no seu trabalho. Aí você não precisa vir aqui. Entendeu? Porque tudo bem, a gente não dá conta de ter tudo, de fazer tudo, né? Mas, enfim, se a gente consegue despertar no outro por que ele está cansado, por que ele está intolerante, por que ele está desacreditando de tudo, e mostrar para ele por que ele está assim. Porque ele está assim não é porque chamaram ele para a escola para ver o desenvolvimento intelectual do filho dele, como é que vai gastar o dinheiro da escola do filho dele. Isso não pode ser chato. Isso tinha que ser legal. É chato o resto da vida dele, o ônibus lotado, etc. Então, vamos lá brigar com a empresa de ônibus. Eu ia falar uma coisa assim mais radical, mas aí não pode falar. Mas, sabe? Então, é que lá eu dava aula em São Paulo, numa periferia também, e aí teve uma época que andaram queimando muito ônibus né, em São Paulo, bastante ônibus. E aí uns alunos meus falavam assim, professor, é tão bom quando queima ônibus, porque aí bota ônibus tudo novinho. Não falei nada. Bom, como organizar os trabalhadores antes do socialismo, né? Pergunta do João. E como escapar do burguês? João. Como organizar o trabalho, né? Qual a forma de organização do trabalho poderia ser dotada como transitória até a Revolução? Bom, a gente pode tanto escapar do burguês quanto organizar uma forma transitória antes do socialismo, apesar de que o socialismo é a transição, né? Não existe a transição para a transição, existe criar forças organizativas para a transição. É isso que a gente chama de poder popular. Porque a transição para a transição não existe. Porque a gente consegue escapar do burguês, mas a gente não consegue escapar do capital. Essa é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Então, por exemplo, quando uma fábrica fecha ou vai embora, o que os trabalhadores da Ford aqui da Bahia, que foi embora, deveriam ter feito? Ao invés de ir lá no governo do estado reclamar que quer um reposicionamento numa outra fábrica, que é um seguro-desemprego de 2 anos, que é isso e aquilo, deviam ter tomado a fábrica. Toma a fábrica, entra lá, fala, vocês vão embora? Tchau. Vai embora. Aqui a gente fica. Por quê? Porque o estado da Bahia pagou não sei quantos bilhões de reais de imposto, que não arrecadou de imposto, porque isso, porque aquilo, porque nós sabemos fazer carro, porque nós isso. E mesmo que a gente não vá fazer carro, a gente vai fazer geladeira. A gente vai fazer carrinho de vender acarajé. A gente vai fazer qualquer coisa, mas nós vamos ficar aqui, nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar sobre a nossa organização, e aí vai lá no governo do estado e fala, e governo, você agora vai subsidiar a gente do jeito que você subsidiou a Ford. Dá para fazer isso. Só tem que ter organização, força, se unir com outras categorias,
que apoiem. Existem várias fábricas ocupadas, tanto no Brasil, na Argentina, existe um movimento de fábricas ocupadas. Então, é possível fazer isso, mesmo no capitalismo, mesmo antes da transição. Agora, a organização dessa nova forma de trabalho tem que ser uma organização que não seja opressora. Ela vai ser capitalista de toda forma, porque está ainda no capitalismo. Por quê? Você vai ter que comprar matéria-prima, você vai ter que pagar a energia elétrica, você vai ter que pagar o salário dos trabalhadores, você vai ter que tudo isso. A única diferença é que tudo isso pode ser feito de forma conversada com os trabalhadores e as trabalhadoras, de tal forma que esse trabalho não seja alienado ao máximo. Ele vai ser alienado, mas não precisa ser ao máximo, né? Então, existe forma, que é o que a gente chama de construção do poder popular. O que é construção do poder popular? É, em cada comunidade, por exemplo, que ocupa uma região para produzir, que ela se organize de uma forma diferente, que ela tenha uma organização política diferente, que ela não eleja um síndico, né, ou um patrão, né? Já pensou? Você toma a fábrica e a fábrica faz a eleição do patrão. Pronto, você vai ser o patrão. Agora você haja como patrão, que eu só quero trabalhar aqui e ir para casa tomar cerveja, né? Aí não adiantou nada, né? Não superou. Mas isso é possível. É possível e é uma forma de acumular força, de ter um contraponto, né, ao capitalismo, à política burguesa. Mas não é possível se livrar do capital. Por quê? Porque você continua tendo que vender suas mercadorias, você continua tendo que assalariar, e tudo isso são determinantes do capital. Nem a ideia mais radical que possa ter, eu brincava com os meus estudantes, né, quando eu dava aula presencial, né, falava assim, olha, mesmo que você seja assim, um hippie radical, compre uma terra, bote lá você e seus amigos e fala assim, eu vou viver num mundo paralelo, eu não vou ser capitalista de jeito nenhum. Começa a imaginar, vê se dá. Primeiro, você vai ter que ter ferramentas. Você vai ter que comprar essas ferramentas. Segundo, você não vai ter energia elétrica. Você não vai ter internet. Vamos supor que você, então, vire um Amish. Não vai ter internet. Até os Amish são super capitalistas. Sabe o que são os Amish? É um povo lá nos Estados Unidos que vive como se estivesse no século XIX. Mas é tudo mentira, porque eles produzem tudo. É turismo, é hotel, só que é uma opressão das mulheres. É isso que são. Só isso. O resto é tudo igual. Enfim, mesmo que você resolva viver à luz de vela, queimando lenha, primeiro que a sua média de idade vai cair bastante, porque o esforço físico para você não usar as tecnologias que nós temos é muito maior. Você não imagina como praga é terrível. Não estou nem dizendo que tem que usar agrotóxico, pode ser tudo orgânico. Você vai ter que trabalhar muito para matar todas as lagartas das suas flores, como eu tive que fazer lá uma por uma, para não passar veneno, tem que ser uma por uma. Pois é. Bom, tudo isso vai acontecer e não vai dar em nada, sabe por quê? Porque existe um negócio chamado Imposto Territorial Rural. Você tem que pagar. Mas você não tem dinheiro. Como é que você vive num mundo paralelo sem dinheiro? Não vive. Porque existe o poder político. Por isso que a gente fala, tem que tomar o poder. Era que o Marx falava da comuna. A comuna fez tudo lindo, maravilhoso, e não tomou o poder. Não pegou o dinheiro e não tomou o poder. Então, não foi para frente. Mas dá para organizar o trabalho em outras bases. Dá sim. Dá para organizar mesmo dentro do capitalismo, desde que isso não degenere para uma cooperativa de trabalho do tipo de exploração dos trabalhadores em nome de uma cooperativa falsa, dá sim. Tá certo?